nós temos teses que estão em nível bastante detalhado, né, desses bocados e toda essa dinâmica, inclusive ruminal, né? A gente tem bastante foco hoje também nas questões ambientais, nesse novo conceito. A gente tem que, ao mesmo tempo, ter produção animal e baixo impacto ambiental. Então, isso aqui é uma tese que foca exclusivamente a questão de emissões de metano em nível de rumen. A gente está tentando entender, tem várias coisas interessantes em andamento, os resultados preliminares não, porque já estão publicados, foram publicados agora em 2018, de uma parte de todo esse trabalho do nosso grupo de pesquisa, né? Ele demonstra que vocês têm o rotativo clássico, as emissões, né, tanto por ganho de carcaça como de ganho por hectare, né, de peso vivo, no rotativo e no rotatino. Quando você então desdobra isso, né, em carcaça, em emissão por unidade de carcaça, você vê que em termos de eficiência de emissão, o pastoreio rotativo clássico ele emite 3 vezes mais do que o rotatino com esse conceito de manejo que nós estamos apresentando. Isso aqui construído são grids de bocados, para mostrar para vocês que a gente consegue descrever cada bocado. Isso é uma estrutura de azevém aparentemente homogêneo, certo? Você acha que é homogêneo, e os animais, cada tipo que vocês estão vendo aqui com essas letras, é um tipo de bocado que existe, foi identificado que os animais dão na pastagem. E são 31 tipos diferentes de bocados, com massas que variam de 0,031 a 0,340. Isso é um universo de possibilidades de ingestão tremendo. E é você, mais uma vez, somos nós que definimos se os bocados vão ficar aqui ou se os bocados vão ficar aqui. É uma definição da densidade animal e do período de ocupação. Você que define isso, até onde vai. Tá? Mas veja que o azevém tem uma diversidade de opções. Imagine agora um campo nativo. Esse é um campo nativo, tá? Com a mesma lógica, com a mesma proposta. Você precisa de estudantes muito pacienciosos do nosso grupo de pesquisa, que passam o dia todo olhando bocado por bocado e dizendo aqueles códigos, bocado por bocado, e vendo que o animal está comendo, numa construção como se fosse tijolo a tijolo, sendo colocado até construir a parede. E aqui vocês veem uma forma de ilustração disso, dessa construção. Porque isso aqui, você tem uma sessão de pastejo, né, uma sequência de horas, né? Isso aqui representa massas de bocado de diferentes tipos, antropólogo, de pasto, disso, daquilo. O animal vai construindo a ingestão, certo? E é muito interessante, porque isso aqui é a variação da massa de bocado, e isso aqui é a taxa de ingestão. O animal vai pegando bocadão, bocadinho, 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 bocadão, e aí ele vai ajustando para ter uma taxa de ingestão constante, porque ele tem uma meta de ingestão de forragem ao longo do dia. Aqui tem uma interrupção de pastejo, aqui tem outra maior, tem uma refeição aqui, que começa outra refeição, e vejam que a taxa de ingestão é constante. Ele busca isso, ingestão de matéria seca constante por unidade de tempo. O animal é um minimizador de tempo. Nós temos estudado desde 97 diferentes espécies, aqui é um exemplo, né, de metas de manejo fundamentadas nesse conceito. Vocês podem assumir a altura de pré-pastejo como equivalente ao ótimo, à estrutura ótima de pastejo, e temos diferentes espécies. Já está terminando o meu tempo. Como é que isso reconfigura a propriedade rural? Uma das reconfigurações, numa escala menor, é a reconfiguração de faixas de potreiros. Isso aqui é um exemplo de um pastoreio rotativo, isso aqui é um rotativo clássico, né? E esse aqui é um rotatino, né? Ele, por consequência, ele usa menos área, ele usa menos cercas, né? As divisões são maiores. Esse aqui é um rotativo, e a brincadeira do rotatino é porque ele parece rotativo na estrutura, enquanto no rotativo você tem claramente as estruturas que vão ficando para trás, aqueles degraus clássicos, né? No rotativo você não enxerga direito nisso, você está sempre buscando outras coisas. Então isso aqui, em pecuária de leite, tem um impacto muito grande em trabalho da família, tá? Essa reconfiguração. Depois nós temos que reconfigurar, não em nível de potreiro, mas em nível dos potreiros numa propriedade, né? Isso então vai significar a gente ter escolhas. E isso é um propósito que a gente pode fazer no sul do Brasil, é ter a meta de que os animais
todo dia do ano tem uma folha verde para colher. Né? Você pode ter espécies, você trabalha com um mix de espécies, você trabalha com áreas diferentes de plantio, tempos diferentes de plantio, escalonamento de plantio, níveis de adubação, e você cria, então, um planejamento espaço-temporal onde os animais, né, têm pastagem o tempo todo. Então, isso é um olhar, uma perspectiva sobre o planejamento espaço-temporal, por exemplo. Como a gente trabalha com sistemas integrados também, no nosso grupo eu trouxe um exemplo com sistemas integrados, as diferentes rotações. Esse é um planejamento já no médio e longo prazo, onde você enxerga onde estão as coisas, né? Onde estão os cômodos da tua construção e o que cada cômodo vai ter ao longo do tempo. Isso é importante, essa construção. Eu trago um exemplo aqui dos nossos estudos de integração lavoura-pecuária, né? Como é que você constrói esse sistema. Nesse caso aqui, é uma construção de pastagem com lavoura de soja, né? E a gente, isso aqui é um acompanhamento do experimento de longo prazo, são 15 anos de dados, neste caso aqui, de um experimento que a gente tem de rotação de pastagem com soja no Planalto Médio, né? O índice 100 é o índice de produção média. No caso aqui, ordem de grandeza são 49 sacos de soja, a média dos 15 anos dessa rotação. E no caso da pecuária é 1,50 kg por dia, média de 15 anos. Tá? Então isso aqui gera um índice 100. Quando você só tem soja, por exemplo, nesses sistemas, ou seja, você fez um design com pobreza de diversidade, você tem um sistema altamente instável, com baixa resiliência e baixa resistência, que é um sistema de exemplo só soja em Planalto Médio. Quem traz resistência e resiliência é o componente animal. A gente usa o conceito de Farm Design para sistemas integrados, para compor sistemas mais estáveis. Então, quem é que traz essa estabilidade? É eu rodar com trigo? Não. É eu rodar com milho? Não. É eu rodar com pastagem? Sim. Então, você começa a compor sistemas dentro dessa lógica, buscando estabilidade de longo prazo. Isso aqui é um exemplo com que a pastagem pode contribuir em sistemas integrados. E hoje a gente tem então essas metas, né, de manejo. Isso aqui é uma meta de manejo, né, que visa a alta produção animal com baixa emissão de metano, focada em rotações de pastagem soja, nesse caso aqui é uma mistura de pastagem de aveia e azevém, cuja faixa de manejo ótima, né, visando alta ingestão e baixa intensidade de emissão, é entre 23 e 30 centímetros. Esse trabalho, não fiz a citação aqui, foi publicado agora em janeiro também na Journal of Cleaner Production. Para concluir, então, para dar um exemplo para vocês de como é que a gente aplica esses conceitos na prática, muito rapidamente, né? Nós temos um projeto de extensão que chama-se PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários. Nós atuamos junto, um programa Juntos para Competir, é um projeto de origem do Ministério da Agricultura, em que a URGS e a UFPR projetaram todos os pilares técnicos de uso. Então, tem a questão do manejo de pastagem e outras coisas, muitas outras coisas, que não vou entrar em detalhes, mas é uma experiência que eu vou contar para vocês, que nós temos em 1.500 propriedades rurais, já 90% disso no Rio Grande do Sul. E a gente começa toda a construção justamente pelos tijolos, né? É pela questão mais básica de todo o processo. Olhando o bocado, olhando a estrutura do pasto. Isso aqui é um exemplo de um produtor rural, né? Lá aqui no Vale do Taquari, em Travesseiro, né? Está numa clínica tecnológica, que é um dos procedimentos que a gente usa na metodologia do PISA, ele ensinando outros produtores. Ele aprendeu esse manejo do rotatino, ele usa o que ele quiser usar para fazer a referência que ele precisar, e nesse momento ele está passando para outros produtores, segundo as palavras do entendimento dele. Nós temos